Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 21 de junho de 2022, sejam todos bem-vindos. E ontem, dia 20, uma bomba atômica jornalística caiu sobre a BlackRock. Muitos aqui certamente nunca ouviram falar da BlackRock, outros sabem bem o que é. E eu logo mais entro nesta bomba jornalística que pode sim explicar em boa medida o porquê de tanto sofrimento lá na Ucrânia. Antes, uma notícia quentinha em termos, saiu ontem também no Infobae, no gigante argentino Infobae. Preste atenção, a matéria dizia o seguinte: a União Europeia propôs aos seus membros alocarem 55 bilhões de dólares para a recuperação da Ucrânia. Mas 55 bilhões, podem ter certeza, é bem pouco do que de fato será despejado na Ucrânia. A presidente do executivo do bloco, Ursula von der Leyen, sugeriu na terça-feira, ontem, a iniciativa que inclui empréstimos e doações para os próximos 4 anos. Pretende sustentar as finanças de Kiev e cobrir os custos de reparação da invasão russa. Ela disse, abre aspas, propomos uma reserva financeira para os próximos 4 anos de 50 bilhões de euros. E isso inclui empréstimos e doações. Essa reserva financeira, segundo Ursula, vai nos permitir realmente aferir o nosso apoio financeiro em função da evolução da situação no terreno. A proposta, diz o Infobae, busca fortalecer finanças ucranianas e cobrir os custos imediatos de reconstrução do país após a invasão russa. A União Europeia já comprometeu 30 bilhões de euros, 32,8 bilhões de dólares, de seu orçamento para apoiar a Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. É dinheiro que não acaba mais, né? Pois é. O dinheiro deste plano, agora, ajudará às reformas e fortalecerá o judiciário a fim de combater a corrupção na Ucrânia, que devem ajudar a colocar aquele país no caminho da adesão à União Europeia. A proposta foi lançada antes de uma conferência de doadores, presta atenção, a proposta foi lançada antes de uma conferência de doadores, agendada para Londres esta semana, que se concentrará em pagar pela reconstrução da Ucrânia. Em março, o Banco Mundial emitiu os custos de reconstrução de longo prazo da Ucrânia em mais de 380 bilhões de euros, em torno aí de 415 bilhões de dólares. Eu falei que era muito mais do que 55, não é? Mas será também muito mais do que 380 bilhões de euros, podem apostar. Em qualquer cenário, as demandas por uma nova injeção de dinheiro para a Ucrânia enfrentarão sérios obstáculos por parte dos países da União Europeia que ainda lidam com as consequências da pandemia e da guerra, ou seja, ainda lidam com a pobreza dos seus, ou melhor, com a queda dos seus indicadores financeiros, a pobreza do povo, a insatisfação popular e mais a, digamos, ocupação lenta, gradual, porém irrestrita de refugiados, por assim dizer, em vários países da Europa, etc. e tal. Mas não importa, eles terão que despejar toneladas e toneladas de dinheiros na Ucrânia. Os países do bloco ainda não concordaram plenamente em aumentarem os seus orçamentos para jogar tudo na Ucrânia, a fim de reconstruir aquele país que foi seriamente afetado pela guerra, e está sendo ainda, claro. Abre aspas para Ursula von der Leyen. Temos plena consciência de que os Estados-membros da União Europeia também foram afetados pela crise e, após anos de grande apoio público às suas economias,
Agora é hora de se consolidarem. Quer dizer, são discursos assim um tanto quanto deslocados da realidade. Afirmam uma coisa e na premissa seguinte contradizem o que haviam afirmado na premissa maior, entenderam? Pois é, mas não é para entender mesmo. Bem, agora a notícia bombástica do dia, a bomba atômica que caiu sobre a BlackRock. Muitos não sabem o que é a BlackRock. Uma rápida pesquisa aqui na internet nos diz que a BlackRock Inc. é uma empresa de investimentos multinacional americana, sendo desde 2009 a maior gestora de ativos do mundo. Está sediada em Nova York e opera principalmente em ativos e gestões de risco. A BlackRock é o maior sistema banca-sombra do mundo. As suas ações estão listadas na New York Stock Exchange. A maior acionista a partir de julho de 2015, a PNC Financial Services, com 23,6% da BlackRock. No primeiro semestre de 2022, ela administrava 9,57 trilhões de dólares em ativos. No conjunto com a BlackRock, essa administração de ativos, segundo o Gateway Pundit, que foi quem lançou a bomba jornalística ontem, a BlackRock está administrando em torno aí de 20 trilhões de dólares, que é aí basicamente 75%, um pouco mais, de toda a dívida pública norte-americana. É pequena a BlackRock? Não é, né? Claro, ela é praticamente do tamanho dos Estados Unidos, pelo menos naquilo que ela administra, os seus ativos. Bem, agora vamos então à bomba atômica propriamente. Vocês estão vendo aí na tela um senhor chamado Serge Verley. E Serge Verley, recrutador da BlackRock, nas quais ele revela o impacto mundial da empresa na vida dos políticos norte-americanos e também, prestem atenção, da Ucrânia diretamente. Essa é a bomba atômica. Nessa entrevista, esse senhor diz o seguinte, falando sobre o que poderia, por exemplo, influir um presidente da República. Ele diz, não é quem é o presidente, é quem está controlando a carteira do presidente. Esse é que manda mesmo, disse então o recrutador da BlackRock. Ele disse também que todas as instituições financeiras, ou seja, fundos de hedge, BlackRock e todos os bancos, compram políticos. Isso é uma praxe. Porém, vejam que interessante a nota cômica aqui. Ele disse que os senadores dos Estados Unidos são os políticos mais baratos. Aspas para ele. Esses caras comandam o mundo, mas você pode comprar um senador norte-americano por 10 mil reais, por 10 mil dólares, por exemplo. Abre aspas novamente. Financiamento de campanha? Sim, você pode comprar seus candidatos. Obviamente temos um sistema em vigor. Primeiro há os senadores. Esses caras são baratos pra cá. Opa, eu não posso falar isso. Eles são baratos pra caramba. Se é que me entende. Se você tem 10 mil dólares, você pode comprar um senador, acrescentou ele. A guerra também, agora em relação à Ucrânia. A guerra é muito boa para os negócios. Claro que isso não é novidade, mas ele está falando do alto de uma empresa que está, assim, diretamente, ou pode, né? Diretamente beneficiar-se da desgraça humana. Ele disse isso quando explicou como a Ucrânia é boa para os negócios. Agora vejam que interessante, vamos voltar um pouquinho no tempo, para o dia 1º de dezembro de 2022. Aliás, dezembro, se não me engano, foi o mês, essa data aí foi o mês de fundação da BlackRock. Coincidência, né? Pois é. 1º de dezembro, essa data não, 1º de dezembro do ano de 2015, se não me engano, é que foi fundada a BlackRock.
mas essa matéria é de 1º de dezembro de 2022. Preste atenção, você que dorme. A matéria era assinada por Olivia Murray, foi publicada no American Thinker. Ela dizia: no início de setembro, li um artigo do New York Times detalhando um encontro entre Zelensky da Ucrânia e Lawrence Fink, da quem? Da BlackRock, que chamou minha atenção da pior maneira possível. Breve atualização, 2 pontos. A firma de investimentos de Fink está entre várias firmas poderosas empurrando as famílias trabalhadoras para fora do mercado imobiliário dos Estados Unidos, para os aluguéis, por assim dizer, tirando de suas casas para que esses, então, passem a pagar aluguéis. De acordo com o próprio site da BlackRock, disse a autora da matéria Olivia Murray. Ela diz, ou melhor, o site dizia: mais recentemente começamos a investir em novas construções, empreendimentos habitacionais construídos especificamente para aluguel. Nosso foco é a construção de moradias unifamiliares para aluguel. Esta corretora maior, a gigantesca BlackRock, então estava no ramo da construção civil, construindo casinhas para aluguel. Ok, beleza. Mas segue a matéria, ou seguia. Além disso, a BlackRock investe em propriedades multifamiliares, complexos de apartamento e outros imóveis residenciais. Em 31 de março de 2022, a BlackRock investiu 120 bilhões no mercado de aluguel de imóveis residenciais nos Estados Unidos. O artigo da Time divulgou uma reunião entre Zelensky e o chefão, o Sr. Fink, o chefão da BlackRock, como uma discussão sobre como atrair investimentos na economia devastada da Ucrânia, devastada pela guerra. De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete de Zelensky, o Sr. Fink forneceu, abre aspas, aconselhamento pro bono sobre a, abre aspas, criação de um fundo de reconstrução para apoiar a recuperação da economia ucraniana. E este fundo aceitaria dinheiro de investidores públicos e privados. Ok. Bem, o Sr. Fink não é apenas um humanitário, não. Quanto desse dinheiro realmente irá para o povo e não para as elites? Eu estaria disposta a apostar que 0. Mas agora todas as peças estão se encaixando, disse ela. Ontem de manhã, a agência noticiosa russa informou que Zelensky planeja lançar uma proposta de mecenato oferecida a entidades estrangeiras, tanto públicas quanto privadas. Das próprias palavras de Zelensky, na última terça-feira, extrai-se o seguinte, citação de Zelensky: mesmo agora criamos um sistema especial de patrocínio. O sistema permitirá que países e empresas líderes o assumam o patrocínio da reconstrução de regiões inteiras, cidades, indústrias e empresas ucranianas. O presidente Zelensky alegou que vários países estavam interessados no programa, incluindo Estados Unidos, e também elogiou o movimento em direção ao globalismo e à energia verde. Ele disse, Zelensky: já estamos integrando a Ucrânia à União Europeia. Já nos tornamos parte do mercado da União Europeia. Faremos parte das instituições da União Europeia. Já aderimos ao Sistema Único de Energia da União Europeia. Nós nos tornaremos aqueles cujo potencial em energia verde substituirá o combustível fóssil sujo da Rússia para a Europa. Então, vai terminando a matéria por aqui. Então, deixe-me ver se entendi. Zelensky, sob aparente conselho pro bono de Fink, o chefão da BlackRock, criou um esquema de patrocínio de mecenas que leiloaria jurisdições ucranianas para o maior lance estrangeiro, certo? É só uma pergunta.
E então esse dinheiro iria para um pote de reconstrução, antes que provavelmente desaparecesse, certo? É só uma pergunta. Se sabemos alguma coisa sobre o país notoriamente corrupto, a Ucrânia, continuamos cientes da inclinação da Ucrânia para a lavagem de dinheiro e sua total falta de transparência em relação ao trem da alegria às custas do cidadão da classe trabalhadora americana. O termo patrocínio traz consigo a ideia de que o patrono tem poder de controlar as nomeações para cargos públicos ou direito a privilégios. Em 2015, o The Guardian disse que o país, a Ucrânia, estava marcado por uma corrupção tão endêmica que até os hospitais pareciam estar infectados pela corrupção. Então, eu não ficaria surpresa se o programa de Zelensky preenchesse todo o significado da palavra. E para terminar, ela diz, parece que Zelensky é cortado do mesmo tecido que alguns dos piores traidores da história americana. E aqui ela cita Joe, Hunter Biden, Obama, Dick Cheney, entre outros. Pois é. Matéria, então, do dia 1º de dezembro. E aí perguntamos, o que ficou marcado mesmo nessa matéria? O termo patrocínio, não é mesmo? Então pulamos para o dia de ontem, voltando para a atualidade. O que dizia o gigante Infobae? Começava dizendo, a União Europeia propôs aos seus membros alocarem 55 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia. A presidente do executivo do bloco, Ursula von der Leyen, sugeriu na terça-feira, ontem, a iniciativa que inclui empréstimos e doações para os próximos 4 anos. Em 2022, então, um encontro de Fink com Zelensky e discutiu-se ali quem seriam os patrocinadores. E agora parece, então, que o tempo chegou. Os patrocinadores já estão prontinhos, claro, para despejar o seu dinheiro lá na Ucrânia. E entre esses patrocinadores, então, como diz aí a bomba atômica revelada pelo recrutador da própria BlackRock, será ela. Então é isso, desmonta-se um país, cria-se uma guerra, põe-se tudo abaixo para depois, claro, os patrocinadores reconstruí-lo aos moldes dos interesses da Agenda 2030, energia verde, aquela história toda. Bem, é preciso saber agora por que a guerra da Ucrânia demorou tanto, né? E ainda nem acabou, não é? Já que a Rússia, a provavelmente segunda maior potência militar do mundo, poderia ter liquidado a fatura em poucos dias, poucas semanas, né? Pois é, está lá já há um tempão e parece que não tem hora para acabar. Será que é um conluio? Bem, o que se sabe nesse caso, ou melhor, o que se sabe não. O que se depreende desse caso é o seguinte. De repente surgiu lá na Ucrânia alguém disposto a fazer o serviço sujo de destruir o próprio país para, depois, com seus aliados, patrocinadores e mecenas, reconstruir tudo do zero, construir um país que é considerado o celeiro da Europa. Reconstruir um país assim não é brincadeira, né? Não é, por exemplo, como reconstruir um país pequeno. Não, aquilo é muito grande, muito importante. Então, Zelensky estava lá disposto a provocar a Rússia para que a Rússia, caindo na provocação, fizesse, claro, o trabalho ou melhor, desse motivos para que a Ucrânia viesse abaixo, já que o script estava prontinho. É preciso destruir o país, mas quem fará isso? O louco do Putin. Mas será que ele entrará nessa? Bom, vamos provocá-lo, né? Quem sabe com uma boa provocação, com laboratórios de ganho de função, inclusive, com ameaças de colocar bombas atômicas da OTAN ali na fronteira, é possível que ele entre sim. Só que isso demorou, hein? Demorou um tempão. E aí Putin resolveu entrar, mas não saiu mais. Então, já que é assim, já que depois todo mundo vai participar do bolo da reconstrução,
Quem sabe, pode ter pensado Putin, eu também quero participar desse negócio aí. Entenderam? É um teatro muito macabro, não é mesmo? Porque em relação às vidas perdidas e aqueles que tiveram que deixar o país se refugiando na Alemanha, por exemplo, não é nem um pouco engraçado esse teatro. Mas e aí? Alguém pensa no povo? Bem, já dizia o apóstolo Pedro, São Pedro Apóstolo, primeiro Papa da Igreja, o mundo jaz no maligno. E é mesmo. Tudo isso é muito maligno. Mas não ficará assim, certamente. Até depois.